Liga a TV, vai começar o programa. Tá bom, vou ligar pra gente ver o vô Pedro. O suspeito foi preso na tarde de hoje. Boa noite, meus caros telespectadores. Meu nome é Alberto Carrara, seu entrevistador favorito do programa Memórias. E hoje estamos na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, mais precisamente da fábrica da Hengans. Um marco para os rio-grandinos, ela foi uma fábrica de tecidos, onde fabricavam os mais variados itens de lã, como cobertores, roupas e tapetes. Hoje, convidamos alguns antigos trabalhadores da fábrica para ter uma conversinha conosco sobre como era a vida nessa época. Ao nosso lado está a senhora Aparecida, conhecida pelo seu carinhoso apelido Dona Cida. Obrigada, guri. Bom dia. Está sendo transmitido ao vivo? É ao vivo sim, Dona Cida. Quero mandar um beijo para os meus netos. Ah, é claro! Um beijo para seus netos, então, de sua amada avó Cida. E antes de começarmos de vez as entrevistas, gostaria de dizer que nada disso seria possível sem o apoio do projeto Memórias da Hengans. Objetos e Memórias da Fábrica Hengans é um projeto de extensão vinculado ao Liber Studium, um laboratório de arqueologia do capitalismo da Universidade Federal do Rio Grande. Este projeto busca valorizar as histórias e memórias de operárias e operários que trabalharam nas fábricas de Rio Grande, mas principalmente na fábrica Hengans. Dona Cida, com quantos anos você começou a trabalhar? Quando eu comecei a trabalhar, eu era uma moça nova. Eu tinha os meus 14 anos. E do que você trabalhava nessa época? Eu já escolhia fuso, limpava rolo, juntava fio. Era a tarefa comum que nós guria fazia. A minha mãe era uma das fiandeiras, então eu já ia aprendendo para fazer o serviço quando ficasse mais de idade. Então você se tornou uma fiandeira depois? Quando completei meus 18 anos, eu já comecei a fazer o mesmo serviço que a minha mãe. E como que era esse ofício? A fiação tinha uma máquina longa. A gente era um grupo de 4 mulheres de ponta a ponta. No meio tinha uma engrenagem e aí a gente puxava um fio e ligava na máquina, que deslizava em um trilho até o final e voltava. Nós tínhamos que caminhar acompanhando a máquina nos trilhos e emendando os fios que arrebentava. Nossa, me parece ser um trabalho muito difícil. E era, guri. Muitas vezes a gente tinha que se debruçar sobre as máquinas para emendar os fios. Quando a máquina chegava no final do trilho, nós já estava lá com o fio na mão. Aí quando a máquina voltar, já estava pronta para tecer os fios emendados. Certeza que eu não conseguiria exercer. Era o trabalho que a gente tinha. Ainda recebíamos por produtividade, então se trabalhasse pouco também recebia menos. Era difícil, mas era bom demais, sabe? Fico feliz em ouvir isso, Dona Cida. Parece que este lugar realmente foi especial para vocês. E como era o clima entre vocês na fábrica? Como eu tinha dito, nós éramos 4 mulheres na fiação, então rapidinho ficamos muito amigas. Isso diminuiu um pouquinho o peso nas costas, porque pelo menos tinha uma amizade para distrair, conversar fiado. A Luísa que tá ali atrás, trabalhou comigo antes de ir pra tapeçaria. Eu fui pra tecelagem depois, mas esses laços nunca sumiram, sabe? Que maravilha! Amizades assim são para sempre mesmo. Para quem está assistindo, Dona Luzia é uma das mulheres que ainda entrevistaremos. E Dona Cida, como o trabalho te afetou nos dias de hoje?
Bah, guri, já fez muito tecido de lã, já fez de tudo, já fiz manta, cobertor, poncho, tudo que é tipo, tudo. Acabou que minha visão não dá pra mais nada hoje. Tenho as costas arqueadas de tanto trabalhar. Quando a gente é moça nova, não sente nada. É tudo às mil maravilhas, mas que o tempo vem, né? Sinto muito por isso, dona Cida. Mas percebo que pelo menos criou ótimas memórias na fábrica. O que mais te marcou durante os anos trabalhando lá? Ah, quer saber o que mais me marcou mesmo? Foi aquele apito. Aquele som nunca saiu da minha cabeça até hoje. Posso ter esquecido um monte de coisa, mas aquele apito vai ficar pra sempre na minha memória, sabe? Perfeitamente. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje e por essa conversa maravilhosa. Obrigada, guri. Adorei o convite e o trabalho incrível que as gurias do projeto estão fazendo. E você, não saia daí! Logo após os comerciais, voltamos com mais uma entrevista. Agora vovô? Ainda não, filho. Acho que é depois. Tá bom. Estamos de volta, agora com Dona Luzia. Olá a todos! Dona Luzia, muito bom tê-la conosco. Obrigada pelo convite. Dona Luzia, a Dona Cida comentou que você trabalhou na tapeçaria. Ai, ai, essa fofoqueira da Cida já foi te contando isso? Ela só comentou por cima. Pois bem, sim, comecei na fiação com ela e fui para a tapeçaria, de onde nunca mais saí. Eram muitas mulheres na fábrica, não? A grande maioria. Eles achavam que as mulheres tinham mais delicadeza para o trabalho do que os homens. E foi por conta de sua delicadeza que foi para a tapeçaria? Ah, os tapetes eram um dos itens de maior valor da fábrica, feito para quem tinha dinheiro mesmo. Era difícil. Tinha os teares, que era muito grande, as tramas delicadas, a atenção que a gente tinha que ter para não errar o padrão, e tudo feito à mão. Cansava a gente demais. Mas eu sinto saudade desse tempo. Imagino, Dona Luzia. Assim como na fiação, o trabalho no geral na fábrica parecia ser duro. Assim, a produção acabava com a gente. Fazer o tapete era um serviço muito puxado, quer dizer, os martelos eram todos de ferro e os teares eram abertos à mão. Fecha o tear, abre o tear, bate o tapete com martelo de ferro, passa a lançadeira à mão, porque o tapete é todo feito à mão. Era bem puxado, mas agradeço demais por esses tempos. E como era o salário para alguém que trabalhava nos tapetes? O salário era pago conforme a gente fazia as peças. Quanto mais a gente fazia, mais ganhava. Era mais valorizado porque a seção dos tapetes era coisa importante. Era a seção que as visitas mais procuravam. Todo mundo queria ver aqueles tapetes lindos, que até no Palácio do Governo tem. Mas bem, davam um dinheiro pra gente fazer nossas coisas, sem precisar de marido. Depender, sabe? Criei meus filhos assim. Você é uma mulher guerreira, Dona Luzia. Todas nós. Sim, todas vocês. E o que mais te marcou na fábrica, Dona Luzia? Ah, guri, sem dúvidas. Foram as amizades que fiz. Na fiação, éramos 4. 5 numa máquina, tudo guria. Quando parava a corrente, que às vezes faltava luz, a gente tinha um mestre que era alemão. Quando ele não estava olhando, a gente brincava umas com as outras. Ria. A gente era tudo guria, né? A gente gostava de se divertir. Mas depois a gente parava e ia trabalhar. A gente dava muito duro. Eu guardo até hoje um dos últimos ponchos que fiz. Minha segunda maior relíquia daqueles tempos. E qual a primeira, Dona Luzia? Ah, minhas lembranças, claro. É, no final, o que mais importa são essas memórias que ficam, né, Dona Luzia? Sem dúvidas. São memórias não apenas minhas, mas de vidas inteiras que passaram por mim. Eu gosto de acreditar
cada uma de minhas colegas, que já se foram, ainda vivem em mim, através do carinho que guardo por elas. Eu fico até sem palavras para responder, dona Luzia. Agradeço de coração você ter vindo até aqui. Ah, imagina! Eu adorei a companhia. Hora de mais alguns comerciais e já retornaremos com a próxima entrevista. Cadê o vovô, né? Ainda não, filha. Depois desse, tá? Esse vovô Pedro. Voltamos com o programa Memórias. E estamos ao lado de Nathan Biguetti, antigo responsável pela manutenção dos maquinários da Hengams. Ele nos falará um pouco de como era o seu trabalho e como funcionavam os maquinários. Bom dia, guri. Bem, senhor Biguetti, poderia começar nos dizendo um pouco sobre os maquinários? Olha, eu posso começar dizendo que era um maquinário muito grande. O maior era o Leviatã. Leviatã? Do monstro? Isso aí. Esse nome quem deu foi as Operária, porque era gigantesco e perigoso. Essa era a máquina que fazia o primeiro percurso da lã, depois de ser separada. E como funcionava o processo nessa máquina? No Leviatã, a lã passava por um processo de calcinação para exterminar parasitas e outros organismos que ficavam nela. Depois disso, era passada por banho em ácido, na sequência a secagem e o estiramento. Ainda ficava ali os tanques de tingimento, onde a gente tinha uns técnicos especializados. E o laboratório era bem ao lado no andar de cima. E qual tipo de problema o senhor resolvia? Um exemplo é quando os fios rebentavam na fiação. Aí parava as máquinas e era uma vida até que liberasse ela de novo. Como o pagamento dependia da produção, parar as máquinas significava fiar menos fio, diminuindo o valor que as mulheres recebiam. Era de dar pena quando acontecia. Imagino, o senhor era responsável pelo setor de fiação? Pelo setor de produção todo, guri. Desde o comecinho nas cardas, que penteava a lã antes de levar para a fiação, tinha que conhecer como a palma da mão cada partezinha. Desde o fuso e as fuseletas, até a balança que elas usavam para pesar quanto elas tinham produzido no dia. Bem, com Ô guri, eu já tô um pouco cansado, não repara não. Ah, não se preocupe, senhor Biguetti. Já estamos encerrando essa entrevista. Olha, não me leva a mal. Gostei do convite, mas já tô cansado de prosa e tá quase na hora de jogar meu xadrez na praça. Imagina, eu quem agradeço o senhor ter vindo. Obrigado pela conversa. Uma boa noite então. E não saiam daí, que já já estamos de volta com nossa última entrevista. Só acho que tinha que ter um limite pra quanto comercial tem em um programa. Ah! Agora vai ser o vovô Pedro. Ah, agora sim é o vovô Pedro. Eba! Estamos de volta para encerrar essa fantástica viagem através do tempo, com o senhor Pedro Magalhães, encerrando com chave de ouro. Fico contente de estar aqui. O prazer é nosso, seu Pedro. Podemos começar. Então vamos lá. Com quantos anos o senhor começou a trabalhar na fábrica, seu Pedro? Eu tinha 14. Naquela época não havia problema trabalhar novo. Comecei como varredor dos tiares, depois preparação de fios e depois fui chefe. Mas trabalhei de tudo lá. E qual era a sua rotina? Como eu era chefe de operários, desde a chegada da lã, a preparação dela, até as peças chegarem à costuraria ou saírem para fora, eu tomava conta. Fazia de tudo lá, meu filho. Então o senhor tinha um cargo de certa importância.
Sim, sim. Quando eu era chefe, todas as máquinas que seriam compradas tinham que ser vistas por mim. Já fui para vários lugares para comprar elas e queriam me levar à Bélgica para estudar. Mas eu ficaria 3 meses longe da minha família, então optei por não ir, sabe? Entendo. E como o senhor agia como chefe dos operários? Ah, bem, como minha mulher diz, eu era rígido e sempre estava olhando tudo. Se tivesse que punir, eu punia. Mas se precisasse do dinheiro pro gás, eu dava sem pensar 2 vezes. Receitas médicas eu pegava e levava o remédio na casa. Sempre fui muito amigo delas. Eu não era só chefe de operários, mas também fui presidente do Clube União Fabril. Sempre tive uma ótima relação com todos. Que legal, seu Pedro. E no fim, o que mais te marcou na fábrica? É difícil dizer uma única coisa que me marcou. Me lembro de uma pessoa que tinha baixa estatura e por ele ser baixo, achavam que ele não trabalhava bem. Mas eu sabia como ele se esforçava e eu sempre o colocava para fazer hora extra. Mesmo o outro responsável tirando das escalas, eu sempre o colocava. Hoje em dia ele me vê e sempre comenta o quanto eu o ajudei. Se eu tivesse que escolher uma coisa que me marcou, seria a empatia que aprendi a ter ali. É algo que levo comigo até os dias de hoje. É, seu Pedro, é algo que todos deveríamos ter, não é? Com certeza, Alberto, com certeza. Meu querido, te agradeço muito por ter vindo aqui. Agradeço ao meu neto, Arthur. Ele que insistiu que eu viesse. Bem, um abraço então para o Arthur, neto de seu Pedro. E com isso, encerramos este programa maravilhoso que reuniu histórias no intuito de aproximar você, querido telespectador, um pouco mais da realidade que foi a da fábrica Ringantes. Esperamos encontrá-los na próxima edição. E agora, acabou, papai? Se um pouco dessas memórias viver em cada um de nós, então não, meu filho, jamais acabará. O programa, papai. Ah, sim. Vamos lá buscar o vovô Pedro então, vamos.